pessoal, tudo bem com vocês? Super Nutri na área e esse é mais um podcast Não Tô de Dieta. Hoje eu tô aqui com a Carol Araújo e essa garota Brasil, gente, ela tem uma história de superação insuperável. Por que eu me aproximei da Carol? Eu vou contar um pouquinho, depois ela vai contar o restante. A Carol, gente, eu conheci essa menina na academia porque ela fazia uns reels no Instagram, uns stories que eu achava muito divertido. E eu não seguia ela e eu só via ela fazendo lá as postagens no Instagram. E eu falava, gente, quem que é essa menina? Lá na academia, né, Carol? Na academia. Eu falava, quem que é essa menina, gente? Eu gosto de gente que me identifiquei com ela, porque eu também faço story, eu também faço reels, eu também sou engraçada, faço palhaçada. Aí já comecei a seguir ela, já comecei a curtir, já vi que a gente gostava de musculação. Aí fui vendo os stories mais, antigos, as postagens, e vi que ela tinha emagrecido muitos quilos. E me identifiquei com ela exatamente por essa questão do efeito sanfona, de sofrer com peso, com balança, de viver prisioneira. E agora eu quero que ela conte pra vocês a história de superação delas. Manda aí, Carol, o seu jeitão. Os seguidores da minha amiga. Então, eu conheci, como a super maravilhosa falou, na academia. E eu venho de 115 quilos, hoje eu tenho 68 quilos. Nossa, chega a arrepiar, Carol. Não é? Eu tive depressão, pânico, enfim, várias coisas. E graças à dieta, treino, médico, eu superei, né? Sozinha, Carol. Sozinha. Não é fácil, não é fácil. Os primeiros 37 quilos, acho que você vai me perguntar mais depois, mas foi sozinha, só na raça. Na raça. Aí depois que eu te conheci, eu chegava assim na academia, gente, amiga, e eu só tudo, o que você acha disso? Aí eu fui tirando dicas, o que você acha? Fui tirando Foi mesmo, dicas. Carol. Aí até hoje me mandam mensagem. A gente mensagem. nem treinava, a gente ficava mais conversando. Aí eu tirava dicas e tal. Aí de um tempo pra cá eu aprendi muita coisa. Sou muito grata. Tanto que meus seguidores perguntam, o que você faz? Sim. Eu falo, gente, eu fiz por mim mesma, mas ultimamente as dicas que eu venho seguindo... Que já faz aí mais ou menos, acho que quase um ano, né, Carol? Que a gente vem dessa amizade, dessa trajetória. E aí a Carol, ela vinha nos intervalos, né, da academia, a gente conversava, uma coisa meio superficial. E aí, um dia a gente saiu, a gente foi na balada e ela contou pra mim que ela já chegou a pesar 115 quilos. Sim. Como assim? Como que você chegou nesse ponto, Carol? Você foi engordando ao longo dos anos? Você engordou rápido, assim, de uma vez só? Como que foi? Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que nunca foi magrinha, né? Desde a infância? Desde a infância. Assim, na minha adolescência eu tinha 63 quilos, 70 quilos, era essa média. Aí eu fui envelhecendo, né? Hoje eu tenho 33 anos. Mas, quando eu tinha uns 28 anos, mais ou menos, eu comecei a engordar. Eu acho que uns 27 anos, mais ou menos. Sim. Comecei a engordar muito daí. Mas tudo bem. Aí eu morava em Sorocaba, porque eu nasci aqui. Sim. Eu fui muito pequena para Sorocaba. Aí eu voltei para cá, fiquei 4 anos. Eu voltei lá em Sorocaba. Isso, daí eu vim pra cá em 2017, morar aqui, por causa da depressão, né, que eu pedi pra minha mãe, falei, eu preciso de ajuda. Sim. Estava num momento que eu precisava de alguém, né, então eu morava sozinha lá, então eu pedi ajuda e vim. Aí quando eu vim embora, eu já vim com 93 quilos. Nossa. Então como eu já tava bem grandinha, né, então assim, eu vim com 93 quilos. E nessa época você tava com depressão diagnosticada, tomava remédio, tudo? Não, quando eu vim pra cá ainda não. Não. Eu estava, assim, fazia uns 6 meses que eu já não tava me sentindo bem. Sabe quando você vai empurrando com a barriga? Ditado popular? Você vai empurrando com a barriga. Daí, amiga, o que eu fiz? Falei, eu preciso de ajuda. Daí eu vim embora. Daí eu pedi a conta do meu trabalho e tudo mais, vim embora. Aí depois que eu vim embora,
Aí minha mãe foi comigo no psiquiatra, fui em psicólogo. Então você procurou uma ajuda médica Uhum. para você ter esse diagnóstico de depressão. Então você não foi lá tomando remédio e foi fazendo tudo sozinha. Primeiro Não. veio o diagnóstico médico, Isso. você começou a tomar remédio. Tomei remédio. E você achou que nessa época que você estava tomando remédio, melhorou a sua relação com a comida? Não, Não. ainda não. O que melhorou a minha relação com a comida foi eu ter começado a treinar, Fazer exercício. fazer exercício. E quando você começou a fazer exercício, você estava pesando 115 quilos. 115 quilos. Porque eu vim embora pra cá, o que aconteceu? Eu vim embora, aí entre eu ter vindo embora e até ir no médico, demorou um tempinho. Porque eu fui pelo SUS, demorou um tempinho. E eu só fui comendo. Era assim, ó, a minha vida era assim. Comer, dormir, assistir série, ver o dia inteiro. Porque nada mais me fazia feliz. Sim. Então, A não ser comer. a não ser comer, dormir e assistir série. Era o que eu fazia. E você, nessa época que você estava medicada, isso é o que me fala. Eu nunca tomei remédio antidepressivo, mas eu vejo pelo histórico das minhas pacientes. É verdade que o antidepressivo, ele aumenta o apetite? Ele aumenta, dependendo da medicação, ele não controla o apetite? Porque existem as medicações que são inibidores de apetite, e tem aqueles que são para depressão que aumentam o seu apetite. Você achou que nessa época aumentou? Você ganhou peso depois que você começou a tomar remédio? Eu escuto muito isso no consultório. É, né? Então, o remédio, pra mim, no meu caso, o que aconteceu? Eu continuei comendo, continuei ansiosa. O remédio, na verdade, ele me deixava mais sonolenta, me deixava mais sem as tristezas. Neutra. Isso, mais neutra. Então, pra mim, o remédio, mais assim, por exemplo, eu não podia dirigir, porque às vezes eu tinha, sabe? Porque tem efeitos colaterais, né? Sim. Ele te ajuda em um aspecto, mas tem outros efeitos. Você não podia dirigir direito. Então, moto, assim, ele falava, vai, evita dirigir. E você tem uma moto. E eu tenho uma moto. Então você não sabia, você nem saía de casa nessa época. Não, eu demorei 2 anos depois que eu vim embora pra cá pra começar a sair de casa. Mas você não saía de casa, porque isso é uma coisa que eu também escuto muito. Não saio de casa porque nenhuma roupa me serve, porque eu tenho vergonha de sair com meu marido, com os meus filhos, tenho vergonha de encontrar as minhas amigas e elas verem que eu tô muito acima do peso. Isso chegou a acontecer com você, Carol? Ai, com certeza. Eu não saía de casa porque eu já estava no meu limite, eu não conseguia amarrar um cadarço. Sabe assim, quando você não consegue abaixar e amarrar o cadarço? Porque a barriga incomodava. A barriga é tudo, porque assim, eu andava 5 minutos, eu ficava assim... Eu não conseguia. E você não... E nessa... Ai, eu tô até arrepiada. Você tinha Ai, eu vou 30 chorar. anos. Você tinha 30 anos, Carol. E aí? Então, na verdade, eu ia fazer 30, né? Aham. Eu ia fazer 30, Quando eu vim pra cá, eu ia fazer 30. Então, deixa eu fazer as contas direito, gente, que a minha cabeça é meio assim. Mas, aí, então, daí eu vim pra cá, daí teve um tempo, eu terminei de engordar aqui. Sim. Porque minha mãe, ela é maravilhosa e é boleira, doceira, nanana. Então, tipo, ela saía vender, às vezes eu ia com ela. Às vezes eu falava assim, ai, mãe, eu quero ir embora. Me dava desespero ver aquele monte de gente e eu não me sentia bem porque eu parecia que eu tava enorme, todo mundo tava olhando só pra mim. Sim. E eu, sabe quando você parece que... Porque a gente, quando está nessa situação, a gente fica assim, ó. Ai, estão olhando pra mim, ai, eu quero sair daqui. Você quer sair dali, você quer se esconder. E a gordura nada mais é do que esconder a si mesmo, né? Nossa, genial. Sim. A minha psicanalista falava, ela falou assim, nada mais é a gordura que você vem acumulando e que hoje, né, que nesses últimos tempos você acumulou mais ainda, é uma maneira de você se esconder do próximo. Totalmente. Não encarar a verdade, não encarar o próximo. Não chegar assim pra mim e falar assim, peraí, o que você tá fazendo com você? Sim. E não é questão do tamanho ser pequeno, é saúde. Total, né? Saúde. Hoje, por exemplo, eu posso andar meia hora. Sim. Eu não fico assim, eu consigo amarrar meu cadarço. Eu não conseguia. Então, aí eu saía com a minha mãe, ela ia vender. Eu ia lá no mercado, eu ficava esperando ela falar, não via a hora de ir embora. Não via a hora de ir embora. E o contato com as pessoas também te incomodava? Não, eu não tirava foto. Eu quase não tenho foto dessa época. É muito raro as fotos. Porque você tinha vergonha. Vergonha. Aí tinha o aniversário da minha sobrinha ainda.
Todo mundo, ai, vamos tirar foto. Só que eu não me aceitava, entendeu? Sim. Então, como que eu vou tirar foto de uma pessoa que não se ama? Que você não se enxergava. Não. A gente vai chorar junto? Ai, meu Deus do céu. Eu não cheguei a pesar, né? Eu já cheguei a pesar quase 80 quilos. Mas essa questão da foto, Carol, é uma coisa que me incomoda muito. Eu tô até arrepiada só de lembrar, porque eu não tinha coragem de tirar foto com a minha filha. Não dá, né? E a foto é um registro, às vezes, com uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que às vezes já foi embora, né, com a avó. E a gente não tirava, eu também, ou eu colocava, Carol, uma almofada. Você já fez isso? Ou fica na minha frente. Alguém na minha frente. Eu Fica também na minha fazia frente. isso. Eu ficava só com a cabecinha assim. Você fazia isso? Aham. Eu fiz muito. Dramas de ex-gordinhas. E é um drama na nossa vida, a obesidade é um drama. E a gente tem que encarar isso, Carol, como obesidade, tratar a obesidade como um fator normal, social, porque as pessoas não gostam que a gente fale, né? Ela está acima do peso, a gente tem que ter uma cautela para falar isso. E aí quando a pessoa se enxerga e ela fala, não, realmente eu preciso de ajuda, realmente eu preciso perder peso, eu já estou num quadro de obesidade. Né? Quando eu tô lá com as minhas pacientes e eu faço lá o diagnóstico nutricional, eu falo assim, Flor, né, Amora, você já está num grau de obesidade tipo 1, tipo 2. Elas ficam assim, sério? Eu já tô obesa? E tipo, já. É muito pouco acima, né? É muito pouco. Mas aí a questão Carol, não é a obesidade do lado estético. Não. Entendam isso, Amoras. É a obesidade do lado da saúde em relação à inflamação, uma inflamação sistêmica, fisiológica, né? Como se o seu corpo tivesse em pane. E essa pane que você, né, que eu falo, você tá em pane, né? Quais foram os outros efeitos de você estar acima do peso em relação à sua autoestima, Carol, à sua saúde? O que mais que te prejudicava? Eu vou contar um negócio aqui. Quando eu estava pra vocês, amigos. Isso é muito, não, é muito sério porque, amiga, eu já menstruo por muitos dias. A minha base é 7 dias no mês. Sim, de ciclo menstrual. Amigos, 30 dias menstruando. Sangue, isso que dá uma super anemia. Por causa da obesidade. Você tinha esse ciclo. E o que acontecia com você em relação à alimentação na época? Porque quando a gente tá menstruada, a gente tem muito mais fome. Muito. Não, eu comia muito. É assim, ó, por exemplo, tá aqui, enquanto eu não vivesse o final disso aqui, eu não parava de comer. E o que era a sua comida favorita? Coca-Cola, minha filha, Coca-Cola. Você pode perguntar pra quem quiser. Se alguém falar assim, o que te lembra, Carol? Lá em Sorocaba, principalmente, né? A maioria vai falar Coca-Cola. Você tomava Coca-Cola todos os dias? Se não tivesse, eu não almoçava. Não comia. Gente. Pra mim tinha que ter Coca-Cola. Sim. Então a Coca-Cola era o seu principal vício que você tinha quando você estava acima do peso. Coca-Cola. Na verdade, eu não sou muito enjoada pra comer. Lógico que tem coisas que a gente não gosta. Mas assim, Coca-Cola tinha que ter todo dia. Se não tivesse, eu ficava triste, eu chorava. E o que a sua mãe fazia de gostoso? Porque, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Essa relação, e isso foi uma coisa que eu descobri agora, Carol. Eu não sabia que sua mãe cozinhava desse jeito. Maravilhosa. Porque a minha mãe também era boleira, salgadeira. Minha mãe fazia torta, minha mãe fazia bolo, minha mãe fazia muito pão. Sabe aqueles pão caseiro, gente, que dava meio metro de mesa assim? A minha mãe fazia 3, 4 pão pra durar a semana toda. Aí sai aquele pão quentinho, a gente cortava e passava uma manteiguinha. Era meio pão só pra mim. Sim. Então a minha relação com pão, com coisas artesanais, com a minha mãe, era muito difícil. E foi a primeira coisa que eu cortei fazendo dieta. Uma das primeiras coisas que... Quando eu comecei a fazer dieta, né? Porque hoje a gente não faz mais dieta, né, gente? Foi essa relação que eu tinha com o pão. Por quê? Porque eu não tinha uma relação saudável com o pão. Eu não sabia comer um pedaço caçado seco, eu tinha que comer 4, 5. Você tinha que ver quase o fim, né? Quase o fim. E se alguém começasse a comer e eu visse que tava acabando, eu já começava a enfiar mais rápido na boca pra eu poder pegar o próximo pedaço. Pra você não ficar sem. Pra eu não ficar sem. E eu já falava, deixa pra amanhã, pro café da manhã, porque eu quero comer. Eu já tava pensando, olha a minha ansiedade, Carol, de comer. E a sua mãe, eu não sei se a sua mãe era assim. A sua mãe, você acha que nesse período que você pediu ajuda pra ela,
ela fazendo essas coisas? Como que foi? Porque ela precisava fazer essas coisas para vender. Então, ela fazia, eu ia com ela vender. Eu não comia todo dia. Sim. Eu comia em casa. A comida que tivesse eu comia, repetia. Comida mesmo. Aí quando ela fazia alguma coisa pra vender, ela falava, você vai querer alguma coisa? Aí eu falava, eu vou querer uma coxinha de morango. Coxinha, ela fazia doce. É brigadeiro, bolo no pote, essas coisas, sabe? Sei. E esfirra de carne com queijo é minha paixão. Então, já falo assim, já faz umas 3, 4. Sim. Então, tipo assim, ela falava e eu, quando eu tinha vontade, eu comia. Eu não era tanto de comer todo dia, mas sempre que eu tinha vontade, ela falava, qual que você vai querer? Aí eu pegava. Mas eu raspava pote, raspava panela, raspava tudo. Raspava o negócio do bolo. Tudo. Tava terminando, eu também ia lá e raspava a parte do bolo. E, Carol, e agora eu quero saber dessa história. Então, você perdeu quantos quilos, afinal? Como que foi essa trajetória? Quantos quilos você perdeu em quanto tempo? E o que você fez? Qual foi a virada de chave que você teve? Quando eu percebi, primeiro pra virada de chave, quando eu percebi, amiga, que eu não conseguia amarrar o cadarço, quando eu percebi, porque a gente nunca consegue. Só que sabe quando você fala assim, quê? Por quê? Aí, sabe o que me ajudou muito? As pessoas acham que não influencia, gente. A internet influencia a gente. Eu comecei a ver vídeos. Vídeos na internet de treino? Não, vídeos de, por exemplo, de low carb, vídeos, sabe assim? Sim. Porque eu não tinha condição financeira. De ter um tratamento, um acompanhamento. Um acompanhamento. Então eu fui atrás, comecei a ver. E quando você se alimenta do que quer que seja, tanto amizade, né? Tanto... Começa a voltar. Tudo que você se alimenta, se você se alimenta de vídeos que não te agregam nada, você vai ser aquilo. E o Instagram e o YouTube começa a mandar mais daquilo pra você, né? A métrica. Então, se você curte muita receita de Nutella com ninho, vai começar a aparecer tudo de Nutella com ninho. E os derivados, brigadeiro, tudo. Tudo. Se você começa a seguir pessoas, vida saudável, estilo de vida, alimentação saudável, o Instagram e o YouTube devolve aquilo pra você. Sim. Então, isso te ajudou. Te ajudou. Daí eu comecei a pesquisar, porque já não tava feliz comigo. Eu tava muito, assim, eu tentei suicídio. Carol! Sim, umas 3, 4 vezes. Então, assim, foi barra pesada pra mim. E minha mãe aguentou muita coisa. Tudo isso por conta do peso, Carol. Por conta do peso, era muita coisa. Quando eu morava em Sorocaba, eu comecei a engordar porque eu morava em Sorocaba e eu viajava todo dia. Cada dia eu estava numa cidade. Sim. Eu amava meu trabalho, mas eu comia fora todo dia. Sim. Então era McDonald's um dia, no outro dia eu comia em restaurante, no outro dia... Aí no outro dia... como eu morava sozinha, eu falei, eu vou cozinhar só pra mim? Sim. Não vou. Você tinha preguiça? Preguiça, porque assim, às vezes você fica pensando assim, vou cozinhar só pra mim, sujar a panela. Eu não tenho tempo. Porque teve uma época ainda que eu trabalhava, estudava à noite e ajudava meu pai, cuidava do meu pai. Então, tipo assim, sabe quando você não era prioridade. Não. Você nunca foi prioridade, né? Quando você pensa assim, você não é prioridade. A prioridade são os outros, é seu trabalho, o tempo. Quando você fala, eu não tenho tempo, na verdade aquilo não é prioridade pra mim, certo? E aí, quando você tava amarrando o tênis, pá. Ah, não, daí... Qual foi o primeiro? Sabe quando você coloca o joelho aqui e tenta abraçar? Não conseguia. Minha mão parava aqui do lado. Eu, o quê? E eu já tava ruim. E eu já tava tomando remédio. Me ajudava assim na tristeza, sabe aquela melancolia? Nisso me ajudava. Mas eu também, era uma coisa que eu não queria depender muito, assim, sabe? Sim. Mas eu tomava, fiz o tratamento certinho, eu passava muito mal às vezes, se eu tivesse que viajar pra algum lugar, eu passava mal por conta do remédio, porque é forte, né? E daí eu falei assim, o quê? Falei assim, mãe, eu quero muito fazer. Ela, agora eu não posso. Eu esperei até ela poder, porque daí eu ajudava ela na casa, como eu não gostava de sair, eu tinha vergonha de mim. Eu lavava, ela ia, né, fazer as coisas, eu ficava com a louça, eu fazia, sabe, assim, ajudava. Gastava umas calorias, né, ali também, que acabava ajudando, né? Eu como uma comida que...
Aí ela falou assim, eu falei assim, aí eu comecei a me alimentar de vídeo, de low carb. Sim. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer. Você fez por conta própria? Conta própria. Ah. Daí tanto que em 15, assim ó, os primeiros 15 dias, lógico que depois demorou mais pra eu emagrecer os outros e é natural. Natural. É que a gente quer as coisas pra ontem, né? Mas nos primeiros 15 dias eu emagreci 8 quilos. Nos primeiros 15 dias. Então, na verdade, você também deu aquela desinchada, né? É isso daí. Por quê? Como eu tava, de repente, eu comia tudo, de repente eu comi sem comer, fiquei sem comer tudo. Comecei a comer nada. Então você fez radical. Você era 8 ou 80, os dois extremos. É, 8 ou 80. E daí, por exemplo, assim, eu tirei o arroz, tirei o pão, tirei tudo, todas essas coisas. Eu falei assim, o quê? Eu preciso dar um choque aqui. Então você começou por uma low carb. Low carb. Sozinha. Sozinha. E você cortou todo o carboidrato, mas seguindo algum vídeo. É, seguindo o vídeo. Eu via vídeo de low carb o dia inteiro. É. Era o dia inteiro. Eu sou muito assim, quando eu foco numa coisa, eu foco naquela coisa e vou me alimentando daquilo. Então, como eu me alimentava... Quando eu me alimentava de comida, era aquilo o tempo todo. Sim. Assim como série, assim como coisa... Eu amo série, mas... Sim. Quando você só se alimenta daquilo, você acaba não vendo a realidade, né? Exatamente. Parece que você tá numa bolha e que só existe aquilo. Aí fui. Em casa fizeram lasanha. Sabe o que eu fiz? Você deu opinião, fiz lasanha low carb. Você fez uma lasanha de abobrinha, de berinjela, né? Mas é uma delícia! É uma delícia. Aí é só não fritar a abobrinha, é só fazer a abobrinha como se fosse fatiadinha, fica divina. Macarrão de abobrinha. Aí eu inventava, sabe, couve-flor com as coisas dentro. Eu inventava. É que assim, a diferença entre você seguir alguma dieta mesmo... Você seguir qualquer coisa que seja bom para sua saúde, é que você tem que pôr a mão na massa. O que você nunca fez. Eu não gostava de fazer. Eu gostava de cozinhar, mas cozinhar coisa bem gordurosa. Sim. Bem assim, né? Então, quando você tem que fazer, é diferente. Não pode ter preguiça. Não pode. Você tem que... Quando você colocou na sua cabeça emagrecer, a primeira mudança foi preparar os seus alimentos. Sim. Tudo, porque não adianta, gente. Amiga, você não concorda? Se você quer emagrecer, não dá pra emagrecer comprando uma coxinha na esquina. Não. Você tem que fazer a sua comida. É escolha, né? A escolha que você vai fazer e a decisão que você vai tomar no ato de se alimentar, porque a gente come muito no impulso, né? A gente tá triste, come. A gente vai comemorar, tá feliz, come. A gente tá de TPM, come. Então a nossa relação com a comida acaba sendo... A todo momento, tudo que vai fazer tem que ter uma comida explodindo de calorias. E as pessoas não veem prazer em, por exemplo, fazer uma sopa, um caldo. Gente, sopa de legumes no inverno com carne moída com franguinho. Pra mim, isso tem uma memória afetiva gigantesca. E é tão gostoso, é tão nutritivo. E as pessoas têm uma memória de que, não, tem que comer vaca atolada, mandioca... com carne bem gordurosa, com bacon, com calabresa. É ou não é? Né? Então sempre associa que o bom é o calórico. E aí você emagreceu 8 quilos em 15 dias. E o exercício? Onde é que entrou o exercício aí? Então, daí primeiro eu emagreci. Daí quando eu entrei na academia, eu já tava 8 quilos mais magra. Então você emagreceu. Então eu tava com 100... Deixa eu lembrar. Não, na academia ainda... Não. Eu entrei na academia, eu já tava com 100 e tantos quilos ainda. Sim. Aí eu fiz a dieta e daí, só que eu não fiz, porque na época eu não tinha dinheiro. Como a minha mãe pagava academia pra mim, então eu não tinha dinheiro, eu não fiz avaliação física. Sim, então você entrou com a cara e coragem. Cara e coragem. Musculação. Musculação? Sim. Eu falei, o quê? Só que eu sempre odiei musculação. Eu também, sempre odiei. Sempre. Hoje, eu amo. Eu odiava a musculação. Eu odiava, sabe? Pra mim era muito monótono. Aí eu comecei a encarar a musculação de outra forma. Como eu me alimentava de vídeo, eu comecei a ver vídeo de treino, disso, daquilo, e aprender a fazer e a usar o seu músculo na hora que você tá fazendo. Sim, a consciência. Consciência corporal. Total. Aí eu aprendi muito com ele, consciência corporal, porque eu não tinha. Sim. Eu ia treinar torta.
Ah, você faz de qualquer jeito, porque tem professor, tem, mas às vezes ele não pode estar dando atenção pra outra. Sim. E quando você começou a fazer musculação, como que foi o emagrecimento? Porque as mulheres têm um preconceito de que vão ficar braçuda, vão ficar tudo uda. Mas o melhor exercício para o emagrecimento é a musculação. Quando você começou a fazer musculação, o que aconteceu? Que virada que deu aí? Porque hoje você chegou onde chegou por não ter desistido da musculação. E aí você passou a emagrecer com a musculação? Só musculação. Só foi dieta e treino. Você perdeu 47 quilos emagrecendo só com dieta e treino? Dieta e treino. Quando eu falo, as pessoas falam, ai, que mentira. Ah, fala a verdade. Não usou nem um Ozempiquezinho? Nada, sabe? Porque ainda, ó, vou contar, quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, uma amiga tava tomando Sibutramina. Sibutramina que fala, né? Falei, amiga, deixa eu experimentar. Aí eu tomei um comprimido, passei mal. Na primeira já passou mal, melhor nem... E tanto que até hoje, eu prefiro não tomar remédio. Eu sou uma pessoa que não gosta de depender de remédio. Na depressão, eu dependi porque eu tive. Inevitável. Foi inevitável. Mas sempre, inflama minha garganta, eu tomo um chá de picão. Sabe assim? Sim. Eu gosto. Tanto que eu tenho uma vizinha que ela ensina várias... Tipo, ai, você tá com dor? Ela tem o chá de Índia. É, tipo isso. Então, eu amo porque o Brasil é rico. Tem de tudo. Então, tipo, o mínimo que você puder para não depender de remédio é o melhor que você faz para sua saúde. Então você alcançou esses 40... Gente, 47 quilos é uma pessoa, né, Carol? Uma pessoa. Uma pessoa que saiu de dentro de você com dieta e treino. Teve algum momento que você desanimou, fraquejou, que deu uma voltadinha para trás? Teve algum momento? Quando começou a pandemia, eu fiquei sem treinar. Sim. Sem fazer exercício por um bom tempo, porque tudo fechou, né? E quando começou a pandemia, eu estava assim, ó, eu não estava tão bem financeiramente, mas eu estava trabalhando e tudo mais. E eu fiquei sem treinar. Eu estava ainda depressiva, né? Passei por um relacionamento abusivo e tudo junto. Mas mesmo assim eu tentava balancear no que eu comia. Você controlou a boca, no caso. Controlei a boca. Mas você não estava mais na low carb. Eu tava, mas... Sabe, mais ou menos? Eu já não tinha... Eu ainda tinha medo de carboidrato, amiga, obrigada. Nós já vamos chegar lá, gente. E aí chego eu na história, no rolê. É verdade. Porque assim... E começa a dar palpite na alimentação dela. Verdade. Porque assim, eu tomo cerveja. Eu gosto, entende? Mas assim, se eu tenho um foco, olha, eu quero ficar 30 dias sem cerveja, eu vou ficar 30 dias sem cerveja. Eu falo, mente blindada. Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que ter essa mente blindada, porque eu falo que o não é um ato de amor. Falar não pra si, porque a gente fala muito não pra gente e fala sim pros outros. Exatamente. Né? Toda hora a gente fica falando, ai, toma um copinho de cerveja, ai, come um pedacinho de bolo. Você tá falando sim pros outros, tá falando não pra si. Né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que ter um ato de auto-amor quando a gente nega as coisas, né? E aí o que aconteceu? Nessa fase que eu conheci a Carol, que eu entrei no Instagram dela e vi que ela estava passando por um processo de emagrecimento, aí comecei a conversar com ela na academia e tal. E aí a Carol, ela começou a postar stories das refeições dela, ela fazia marmitinha. Faço até hoje? Ela fazia marmitinha. Eu falava, Carol, bota mais proteína. Porque eu achava... Porque eu sinceramente, eu falava, Carol, você come muito pouco. E eu ensino as mulheres a não comer pouco, a não fazer dieta, mas a comer certo. E eu falava, Carol, melhora essa proteína, não dá pra comer ovo na mesma quantidade do frango, você tem que comer mais ovo. E aí, o que aconteceu depois que a gente se conheceu? Eu não quero nem olhar pra você, porque eu não quero te influenciar. Porque a Carol não é minha aluna do método Não Tô de Dieta. A Carol não é minha paciente. A Carol se tornou uma amiga de academia. E depois a gente começou a ter mais conversas sobre alimentação, sobre dieta, sobre história de vida, de superação. E aí, conta pra galera, o que você aprendeu comigo? Eu vou falar porque, gente,
Eu, depois que comecei a low carb, peguei um medo de carboidrato, assim, surreal. Hoje eu incluo arroz integral na minha marmitinha, mas até um tempo atrás, não entrava arroz na minha marmita. Só o arroz? Ou tudo que tinha carboidrato? Tudo que tinha. O carboidrato que eu comia vinha dos legumes e tal. Aí, ou no meu day off, ou quando eu saía da dieta. Mas eu sempre todo mundo falava, ai, que descalço. Eu falei, não, é low carb, é low carb, é low carb, é low carb, é low carb. Daí a gente se conheceu e daí eu fui perguntando as coisas pra ela, porque eu não sou boba, né, gente? Daí eu fui perguntando as coisas. Aí eu começo a ver. Ah, não tô de dieta, não tô de dieta. Daí ela tá lá, aposta que tá comendo um pão. Não que eu não saia da dieta, eu saio. Sim. Se eu tô com vontade, muito vontade de algo, eu saio. Mas se eu estou focada, aí eu quero em 30, e nem esses dias eu fiz, 30 dias sem sair da dieta, pra ver o que eu conseguia de mudança no meu corpo. Pra mim, esse foi um desafio pra mim mesma. Aí eu segui certinho. E tinha carboidrato? Tinha arroz integral, sim, pão. Pão francês? Pão com ovo. Todo dia eu como pão com ovo. Todo dia. Esses dias eu saí, eu falei assim, mãe, eu preciso de pão com ovo. Porque aqui eu tô em Itapeva essa semana. Então, e quando a gente viaja, a gente não fica de dieta. É muito difícil ficar na dieta. Então eu tô comendo assim. Aí eu falei, mãe, eu quero pão com ovo, eu preciso de pão com ovo. Como que pode? Dá pra emagrecer comendo pão com ovo todos os dias. Todo dia. Todos os dias, porque eu falo, eu não sou contra o pão. Muito pelo contrário, sou a favor do pão. Porque o pão é a mamadeira do adulto. Mas um pão, né, amiga? Não 2, 3, 4, 5, exatamente. Porque quando você coloca uma proteína no meio, e eu ficava brava com a Carol, falava, Carol, você tá comendo pouca proteína. O que você come depois do treino? Nesses intervalos que a gente tava no treino, eu ficava dando palpite na alimentação dela, por isso que eu falo, não é minha aluna e não é minha paciente. E eu falava, Carol, você tem que comer mais proteína. Quando você comer carboidrato, não esquece de associar com proteína, certo? Que é a mesma coisa que eu ensino lá dentro do método Não Tô de Dieta, é você comer o alimento certo no horário certo. E às vezes a Carol não tomava whey depois do treino. Aí eu falava, então você tem que comer o quê? Proteína. Então, você começou a me seguir, ver lá as minhas dicas. Então a primeira coisa foi perder o medo de comer carboidrato. O principal. E você já fazia marmita? Já. Sabe por quê? Porque é assim, quando a gente começa a cuidar da gente, a sua cabeça começa a se conhecer. A gente começa a se conhecer. Então, eu sei que se eu não tiver o alimento ali preparado, e às vezes eu não vou ter tempo, e às vezes eu vou comer em qualquer lugar, e às vezes eu não sei como foi feito aquele alimento, não é por chatice, é porque assim, eu gosto de usar azeite, eu não uso, por exemplo, eu não uso muito condimento, não uso. Sim. Então, o que eu uso é azeite, sal, às vezes alho, cebola. Tudo naturalzinho. Natural, páprica, o máximo é páprica, chimichurri. Então, assim, hoje, né? Então, se você comer minha comida, você vai sentir o sabor da comida, não do... E você gosta de cozinhar? Gosto. Hoje você gosta? Na verdade, eu sempre gostei. Eu era doceira também. Amiga, eu olha! vendia doce. Mas eu já tinha emagrecido. Foi uma renda extra, porque teve pandemia. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer doce. Olha, sabe o que eu tô gostando desse papo? Porque tem muita coisa que a gente nunca conversou. Exatamente. Né? Que eu não sabia, que eu tô sabendo agora. Porque a gente se conhece, a gente se vê, a gente troca mensagem, né? A gente já teve Mas isso daí é uma intimidade. A gente já teve muita troca de muitos assuntos, né? Mas, fiz doce. E você não comia? Era assim, quando você faz, por exemplo, assim, quando você faz o doce, eu comia, mas era raro. Às vezes eu fazia um potinho pra mim. Sim. Ou raramente eu lambia uma colher. Às vezes eu só pegava pra experimentar um pouquinho pra ver se o doce tava bom. Sim. Porque como eu vou vender um produto que não tá bom, né? Sim. Então, tipo, mas eu não era de comer. Só tinha um doce que de vez em quando eu tinha que fazer pra mim. Que era o bombom no pote, que é morango, o creme e o chocolate. Sim. Que é minha paixão, assim. Então, mas eu conseguia muito bem, sabe, balancear. Porque depois que você começa a ver resultado,
Sim, você não quer voltar mais. E, gente, é sério. Sério, amigos. Quando a gente começa a cuidar da gente, da mente, começa a dizer não para as coisas que não faz mais sentido pra gente. Lógico. Sim. A gente não pode falar que só vive de dieta, que é mentira, porque a gente come, tá com vontade de comer. Vira um estilo de vida. Exatamente. É 80-20. Exatamente. Como que é o nome dessa... A lei 80-20 esqueci agora. Mas é 80% do que você saudável. Faz. E aí você vai... 20% não é lixo. Não. É o baconzinho, que não é proibido, mas você não pode comer muito. É a manteiga. Então você aplicou isso na sua vida? O 80-20? 80-20. Então, por exemplo, assim, de segunda a sábado, eu ficava regradinha. Quando eu queria um chocolate, comia 70%, 60%, entendeu? Eu sempre substituía. Sim. Eu tô com vontade de comer algo, vou substituir. Então, aí chegava o final de semana, eu comia o que eu tava com vontade, entendeu? Sim. Estou com vontade. Hoje, quando eu viajo, eu como e tudo mais, porque eu vivo mais regradinha. Então, eu posso, por exemplo, ir numa viagem e comer, sair da dieta. Experimentar um prato diferente. E uma coisa que eu percebo muito, assim, de quem muda o estilo de vida. Porque não adianta nada você fazer uma dieta. Vou fazer uma dieta 3 meses, emagreci 10 quilos, agora deu aquela relaxada, o cérebro se libera e aí você volta para aqueles velhos hábitos de, vou comprar isso aqui no carrinho. Vou comprar isso aqui. Quando vê, tá lá com 4, 5 itens errados de novo. E aí isso volta a ser errado de novo. Quando a pessoa muda o estilo de vida, que foi o que aconteceu com você, foi uma mudança de comportamento, foi uma tomada de decisões, foi a sua família te ajudando também, né? Os seus amigos te ajudando também. Quando torna estilo de vida, gente, você não consegue mais voltar para trás, você não volta atrás, né, Carol? Porque a gente sabe como foi sofrido, como foi uma luta, porque emagrecer é uma luta diária. Você não pode pensar, não, vou ficar 1 mês sem dieta. Não, é pro resto da vida. É pro resto da vida. E não é a dieta restritiva. É o comportamento alimentar. E eu sempre falo para as minhas alunas, comer pouco para comer sempre. Igual você falou, quando eu tô com vontade eu como um chocolatinho. Mas porque você sabe comer bem, você sabe comer pouco. Você não vai comer uma barra hoje. Não. Ou você come uma barra. Não. Eu faço assim, eu compro, mas é assim. Gente, uma dica. Quando você for ao mercado, vá alimentado. Sim. Alimentado, tem que ir ao supermercado alimentado. E eu vou e vejo, olha, eu preciso de frango, eu preciso disso para fazer minha marmita, eu preciso disso, e vou comprar um chocolate. O que eu sair da minha casa para comprar é o que eu compro no mercado. Sim, nada você economiza mais. E você vai, eu vou direcionada, eu sempre vou direcionada, sempre vou com uma listinha no mercado, sempre vou assim, por exemplo, eu vou comprar, quem tem criança em casa, no meu caso, né, que tem a Maria, eu falo, é uma coisa que eu vou dar pra você. E eu sempre escolho também um chocolatinho 70%. Mas uma barra de chocolate 70%, Carol, não sei na sua casa, mas na minha casa dura uma semana. Não, na minha dura 3, 4 dias. Então o meu tá durando mais. Porque a minha é tipo aquele assim, vem umas fileirinhas, né? Eu como uma por dia, mais ou menos. Então todo dia você come doce? Não, todo dia. Quando dá vontade? Quando deu vontade, eu como. Sim. Então eu quase não compro. Porque assim, não adianta. Do que você vê, você se alimenta. Não adianta você querer emagrecer e a casa tá cheia de doce. Porque você vai comer. Vai. E vai mesmo, a gente come. E a gente acha que é inofensivo. Só um pedacinho. Só hoje. Porque daí, só hoje. Hoje eu mereço, foi tão cansativo. Sim. Mas eu também mereço estar bem comigo mesma. Né, amiga? É o contrário. É o contrário. Tipo, 47 quilos, cara. Eu sei o quanto eu ralei pra emagrecer 47 quilos. Em quanto tempo? Ao todo, assim, foi... A maioria do peso eu emagreci em 1 ano, mais ou menos. Que foi, tipo, 27 quilos, 30 quilos. 27 quilos em 1 ano que você emagreceu. E depois você ia perdendo peso, quantos quilos por mês? Então, o máximo era de 1 quilo por semana. Nossa, mas isso tá ótimo!
Mas daí eu sou assim, ó. Daí eu faço a dieta, aí às vezes eu falo assim, vamos dar uma semana. Sim. Aí eu me dou uma semana de boa, mas treinando. Aí eu dou uma semana, tipo, hoje eu estou com vontade de comer um negócio legal, ou eu vou viajar, vou me permitir, não é verdade? Com certeza. Então, tipo, por isso que é bom você estar naquela alimentação. Porque quando você sai, o impacto não é tão grande. Não. E o fato de você ter a disciplina do exercício, que nem você vai na academia todo dia. De segunda a segunda, porque daí vai ter um dia, amiga. Porque tem sempre um dia, ou que você não tá afim, de verdade, assim que você... Porque as mulheres têm TPM, né, amiga? Mas você vai na academia de segunda a segunda? De segunda a segunda. Você vai até no domingo? Vou. Gente, mas você tá anos muito melhor do que eu. Eu Agora, vou 4, 5 vezes na academia. Agora lá em Sorocaba, que eu vou de domingo. Por quê? Às vezes eu não vou poder ir na quarta, por exemplo. Aí você mata no domingo. Porque eu nunca sei quando eu não vou poder ir. Então, assim, é melhor que eu vá todo dia, porque daí se um dia eu não puder ir, tá tudo pago. Tá tudo pago. E a musculação fez diferença no emagrecimento? Com certeza. Mas deixa eu falar, as dicas, o dia que eu coloquei as suas dicas, assim, ó, certinho mesmo, foi nesses 30 dias. E o que você fez nesses 30 dias? Pode contar, né? Porque se você tá usufruindo... 7 centímetros na cintura em 3 semanas. Porque eu comecei e só uma semana depois eu tirei a medida e postei. Tá, então 3 semanas. 3 semanas, 7 centímetros. E o que você mais gostou, assim, né? É gostoso você ler, você ver o conteúdo daquela pessoa, mas às vezes o que eu posto não é pra você. Não. Às vezes serve pra uma outra seguidora, pra uma outra amora. O que ajudou você e que hoje você leva pro resto da vida, que você vai levar pro resto da vida? O principal é o que eu já falei, o medo do carboidrato. E que... Né, cada um tem um objetivo. Às vezes a pessoa só quer emagrecer, a outra pessoa quer definir. Então, assim, eu vejo muito assim. Hoje meu objetivo é outro, né? Mas eu vejo muito assim, nesses 30 dias que você, né, que eu segui, certo? O pão, o arroz integral, 3 cores de salada. É o básico, né? É o mínimo. Porque às vezes você não consegue botar 3 cores ali, você faz o que tem na casa. Mas eu acho que é o não ter medo. Sim. Não ter medo. Porque se eu já tô fazendo certinho, eu não preciso ficar... Ai, meu Deus, tô comendo. Ai, se eu comer isso aqui... A culpa. Porque a gente... Fica, amiga, culpada, né? Como a que gente pode? tem uma memória. A gente tem uma memória. Mas a nossa memória é lá da infância. Né? Dos gatilhos, né? De sentar com os primos que são mais magros, da avó protetora, dos pais protetores. Não, deixa ela comer. Comer é sinal de saúde, criança gordinha é saudável. Sua família era assim também? Porque você não repetia? Parecia que você não gostava de comida? Eu sou dessa época. Eu também? Eu sou dessa época. Eu tinha que repetir pra falar. Então a gente cresceu com isso na cabeça. Raspar o prato. Tinha que raspar o prato. Se não raspasse, se não comesse tudo, não podia brincar ou não podia fazer alguma coisa. Você não pode comer a sobremesa. Ih, gente, vamos quebrando aqui as crenças limitantes. E olha que engraçado, eu tenho 39, a Carol tem 33. Quantos anos a gente demorou na nossa vida pra gente entender tudo isso? Leva muito tempo, né? Se você pudesse, eu sempre pergunto, né? Eu faço essa pergunta pra mim mesma às vezes. Se você pudesse voltar 5, 10 anos atrás, quando você tava lá acima do peso, o que você faria, pra gente finalizar, o que você faria pra não chegar no 115? Que você hoje vive, a sua realidade. Porque se a gente pudesse escolher não ter engordado... seria ótimo. Seria ótimo, a gente não teria sofrido. Eu acredito que eu e você, eu tenho uma trajetória que eu falo. Eu já passei pelo caminho das pedras com os espinhos. Eu acho que eu passei pelos caminhos das pedras com os espinhos. A pedra no pé, os espinhos cutucando no emagrecimento. E hoje eu ensino, no Não Tô de Dieta, o caminho das rosas. Então, o que você faria 5, 10 anos atrás com a mudança que você tem hoje, pra você estar no caminho das rosas? Pra não chegar nesses 115 quilos. Eu acho que o que eu aprendi com tudo isso, né? Depois que comecei a cuidar de mim e tudo, é me ouvir. Sim. Eu falaria assim, pra mudar, a minha cabeça era me ouvir.
Mas o que era, o que Falar morava dentro da sua cabeça? Porque moram várias pessoas na nossa cabeça. É, muita coisa, né? A cabeça da gente fica assim. Porque uma pessoa fala aqui, outra pessoa fala ali. E Sim. quando você se ouve e fala assim, opa, peraí, eu não sou assim. Sim. Não, eu não preciso comer isso. E assumir. E assumir que você não tá bem. Porque essa questão da autoaceitação é uma coisa que acontece muito, né? Ah, não, eu sou assim, eu sou gordinha, eu me aceito assim. Mas às vezes ela fala isso pra tampar um problema, pra encobrir um problema. Ah, escuto muito assim também. O meu marido gosta de mim assim. Eu pergunto, mas e você? Gosta de você assim? É. Porque o que importa é a gente, né? A gente faz muito pelo outro. Então, se há anos atrás eu me desse conta, o que eu faria de diferente? Se você se escuta, eu acho que autoconhecimento eu tô ainda no caminho, né? Sim, todo dia eu aprendo. Eu também. Se a gente falar, isso aí tudo é mentira. Todo dia a gente aprende uma coisa diferente, né? Mas eu acho que é se conhecer a ponto de se ouvir e falar, peraí, não vou. E resistir. Não, eu tenho um objetivo. Sim. E ter muita clareza nos objetivos, né? Então, não vou. O que eu faria de diferente era me ouvir mais. Com certeza. Olha, gente, se você deixar, nós vamos... Até amanhã? O chá, a gente nem bebeu o chá, os biscoitinhos. Eu dei um bicadinho aqui na água só. Nem deu tempo, mas eu tenho que finalizar e agradecer, Carol. Muito obrigada por você ter contado a sua história maravilhosa. Carol não é minha paciente, não é minha aluna, mas a história de superação dela para ter eliminado 47 quilos na raça, gente. Merecia vir aqui pro podcast do Não Tô de Dieta. Carol, obrigada. Eu que agradeço. Pela sua trajetória. Amiga. Que Deus abençoe muito, que a gente continue emagrecendo e inspirando outras mulheres. Sigam a Carol. Que a Carol posta todo dia uma rotina muito leve, saudável, com uma energia muito positiva. Né, Carol? Eu que agradeço. Ela é maravilhosa. Um ser humano. Nunca me falou assim, não, eu não vou falar pra você que isso, aquilo. Não, você tem que passar em consulta comigo. Nossa, foi. Nunca falou. Nunca, gente. Porque eu sou assim, meio... abusada. Eu sou abusada às vezes. Mas eu falava as coisas pra você porque eu me identificava com você. E eu sabia que você precisava daquela informação mais do que qualquer pessoa que me abordava na academia. Porque você não queria puxar papo, você queria saber de verdade. Você ia usar aquela dica na sua rotina, diferente das pessoas que iam só puxar um papinho, entendeu? Então você ia usar. Pode perguntar que eu vou continuar te ajudando, tá bom? Carol, obrigada, gente! Um beijo pra vocês, até o próximo podcast. Check! Eu amei, gente, é muito legal, né? Amiga, obrigada. Foi gostoso, né? Fiquei emocionada.